Bem-vindos de novo aos vídeos sobre JavaScript. Continuamos com a nossa atenção concentrada sobre métodos que afetam o objeto do tipo Array. E desta vez vamos falar aqui sobre um método designado por Reverse. E, como poderão já imaginar, o método faz uma coisa extremamente simples. Isto é, faz a inversão da sequência dos meus elementos. Neste caso, se eu colocar frutas, se eu escrever frutas.reverse, eu simplesmente vou agora poder fazer o seguinte: eu vou aqui comentar este código e vou criar aqui o ciclo for i igual a 0 e menor que frutas.length e mais, e depois vou colocar aqui o document.write e neste caso frutas de i mais b/br, ok, e vamos então testar aqui o nosso código e cá está isto apresentado. Reparem o seguinte, ele apresenta primeiro laranja, depois pera, maçã, pêssego e portanto ao fazer o reverse ele vai colocar o array ao contrário, o que quer dizer que se eu agora comentar aqui este método, reparem, ele vai colocar o array apresentado com os elementos pela ordem normal, com o reverse ele coloca os elementos pela ordem contrária, ok? Muito bem, um outro método muito interessante é o sort, isto é, eu tenho aqui um array que tem banana, ananás, pêssego, eu sei que a letra B por ordem alfabética vai aparecer depois do A e portanto eu posso simplesmente pedir que o meu array seja ordenado alfabeticamente. Então neste caso simplesmente utilizo frutas.sort, ok? E se eu agora for aqui apresentar os meus valores, reparem o que é que vai acontecer, eles vão aparecer ordenados por ordem alfabética. Ora, vamos criar aqui, por exemplo, um array de números, ok? E o array de números vai ser constituído, por exemplo, pelos valores 300 e tal. Vamos aqui colocar valores à sorte. Eu repeti aqui valores. Vamos aqui colocar, por exemplo, só 4 valores, ok? O que significa que se eu colocar aqui números, ponto sort, e agora vamos colocar aqui números e números também. E reparem o que é que vai acontecer. Por ordem normal seria 345, 12, 348, 56. Neste caso, temos então 12, 345, 348, 56, ok? Ora, o que acontece nesta situação é que nós temos aqui realmente os valores a serem ordenados, mas não por ordem numérica. Eles são ordenados por ordem alfabética. Reparem, o 1 aparece antes do 3 e depois, por consequência, também o 5 aparece em último. Se eu colocar aqui, por exemplo, um valor 200 ou 2000 e qualquer coisa, ou 230 mil, por exemplo, pode ser, reparem o que é que vai acontecer, este valor vai aparecer em segundo lugar. Reparem, cá está, e portanto, muita atenção a este aspecto. O sort tem esta função de nos permitir ordenar, desta forma, os valores, mas por ordem alfanumérica, ok? Isto é, por ordem alfabética. Ok, só então perguntamos, certamente haverá algum método para organizar os números por ordem numérica. Na realidade não existe. O que existe é a possibilidade de nós passarmos um parâmetro para o sort. E aqui vai começar um pouco de confusão, ok? E vão prestar atenção àquilo que eu vou fazer, porque eu tenho que utilizar genericamente uma função dentro do espaço dos parâmetros, ok? E essa função é que me vai permitir definir como é que eu quero que os números sejam ordenados. Por exemplo, se eu quiser que eles sejam ordenados por ordem numérica, e neste caso ascendente, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui dentro do parâmetro function e vou definir dois parâmetros para essa função, A e B. E depois vou definir a implementação da função ainda aqui dentro, neste caso return A menos B. Okay? E neste caso, okay, eu poderia colocar aqui um ponto e vírgula, mas não é necessário. Neste caso o que vai acontecer é que
ao introduzir esta função que aqui está, eu vou aqui separar bem para podermos ver que ela está aqui dentro então deste parâmetro, esta função. O que ela vai fazer com que os meus números sejam organizados por ordem crescente, ok? E o sort vai então fazer um sort por ordem crescente do meu array de valores numéricos. Reparem, cá está 12, 56, 345, 348 e finalmente o valor mais alto. Se eu, ao invés disto, quiser que os valores sejam definidos por ordem decrescente, então neste caso eu coloco B menos A. E agora reparem o que é que acontece. Cá estão os valores por ordem decrescente, ok? Eu não vou estar a aprofundar muito aquilo que está a acontecer aqui nesta função. Genericamente o que o sort depois faz é, verificando a existência desta função, vai passando os atributos, ok? E os atributos vão retornando este tipo de resultado e, portanto, desta forma, com esta função descrita desta maneira, o método sort permite organizar por ordem numérica, ascendente ou decrescente, ou descendente neste caso, os arrays com valores numéricos.